Olá, minha gente. Olá, pessoal. Vamos chegando. Abra sua janela. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Café com MDE, meu discípulo empreendedor. Gente, como que foi a semana? Tudo bem? Como que está a família, os negócios? Está feliz? Está em paz? É isso que importa, hein, gente? Empreender é importante, mas ter qualidade, Aliás, sucesso, para mim, é o equilíbrio. Sucesso é equilíbrio. A gente, se puder ter uma vida abastada financeiramente, ter riqueza é importante, mas ter o equilíbrio da vida é muito importante. Ter tempo para a família, ter tempo para os amigos, ter tempo para si próprio, enfim, para o entretenimento, para fazer aquilo que gosta também é muito importante. Tá bom, queridos? Bom, hoje eu quero compartilhar com todos vocês. Olha, pega o aviãozinho aí, manda para 40, 50 pessoas, convida mais pessoas para estar conosco no nosso Café com MDE, meu discípulo empreendedor. Todo sábado às 9 da manhã nós estamos aqui fazendo esta live com um único propósito: transformar a vida de pessoas, a vida empreendedora, enfim. É o que eu desejo, é o que eu faço com muito amor, com muito entusiasmo. E hoje eu quero falar com vocês um texto aqui, gente, que está em Gênesis capítulo 11, e versículo 6, versículo 4 em diante. Diz assim, ó. A partir do versículo 3. Ó, Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 3, diz assim: E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eis, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Agora preste atenção nisso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Preste bem atenção nessa palavra. O povo é um. E todos têm uma mesma língua. E todos têm o quê? Têm a mesma língua. Quer dizer, falam a mesma coisa. E isso é o que começam a fazer. Deus está dizendo assim, isso é só o começo. Agora, não haverá restrição. Não haverá restrição. Olha o peso dessa palavra. Não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Minha gente, hoje eu quero falar com vocês sobre cultura empresarial. Vamos lá. Achar a definição para cultura empresarial, Café com MDE, meu discípulo empreendedor. Estamos falando de empreendedorismo. Falar sobre cultura empresarial, eu já vi mais, sei lá, 50, 100 apologias, pessoas que têm conceitos sobre o que é. Fulano tal, empresário, o que é para você cultura? Todos nós falamos de cultura. Isso é normal nós falarmos no mundo empresarial, que uma empresa vive de uma cultura forte. Mas o que é cultura realmente? Eu já ouvi dizer assim, cultura é isso, cultura é aquilo, cada um tem uma linha de pensamento em cultura. Agora, isso não é errado, cada um defende o seu ponto de vista e aquilo que pensa. Agora, o que eu vou deixar hoje de aula para você
eu não consigo imaginar uma definição melhor sobre cultura empresarial do que isso que eu quero explicar para vocês. E nesses dias, vocês sabem que eu estou usando a Bíblia, porque eu lancei o meu livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Gente, está um sucesso tremendo. Estou entre os livros mais vendidos do Brasil, com o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Gestão Fácil, Negócio Escalável, são livros que ainda continuam vendendo muito. Vendemos aí, já até uns 60 dias atrás, já tinha chegado na casa de 3.400.000 livros vendidos. E o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos não está sendo diferente. Não que todas as nossas lives nós vamos referenciar sempre a Bíblia para falar de gestão. Mas nesse momento está aquecido a implementação do livro, o lançamento do livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Então eu estou falando fortemente sobre este tema. E olha que legal. Nós olhamos que Deus ele está preocupado com relação ao projeto. Esse povo criou um projeto. Só que, veja só, o projeto que eles criaram era um projeto para se proteger. Eles queriam se proteger para que realmente o que aconteceu, que foi ser disperso o povo para todos os lugares, eles não queriam que aquilo acontecesse. Eles queriam viver em grupo e se fortalecer com aquilo. Este era a intenção deles. Só que, claro, eles tinham até um propósito que eles estavam defendendo, porém, com uma estratégia muito errada. Porque uma estratégia que é fazer uma torre para chegar aos céus, nós sabemos do primeiro céu, o segundo céu, o primeiro céu até onde estão as nuvens, depois galáxias, enfim, o céu, a Bíblia fala sobre o terceiro céu, enfim. Não vai chegar, as pessoas não vão chegar lá. Então, assim, era um projeto que, claro, a humanidade, as pessoas na época não tinham o conhecimento que nós temos hoje, o discernimento, a tecnologia que nós temos a nosso favor. Então, era natural que as pessoas pensassem com muito simplista forma de pensar. E foi o que eles pensaram. Eles tinham um projeto legal, porém, a estruturação estava errada. E Deus desceu para olhar esse povo. E quando Deus desceu para olhar a galera, ele percebeu tudo aquilo, voltou e falou com a Trindade. E disse assim, olha, se nós não descermos lá para parar este povo, ninguém consegue fazer. Se nós não descermos e parar esse povo, ninguém consegue. Olha só, gente, quem era este povo, ao ponto de revolucionar os céus, pela atitude, pela ação que eles estavam tendo. E Deus começa a dizer assim, olha, o povo é um. É a receita primordial para uma empresa ter uma cultura fortalecida. Viver em unidade. Aí, segundo, ele diz, e o povo fala a mesma língua. O mundo empresarial, gente, é exatamente isso. Nós não podemos estarmos vivendo em uma cultura empresarial não é diferente disso. Primeiro, temos que viver em unidade. Como que você vai conseguir estar engajado? Estamos em engajamento. Como se você vai estar engajado se você tem uma visão paralela, se você tem rebeldia dentro da empresa, não se converge com a empresa, não se une com as pessoas. Você não faz parte, não tem senso de pertencimento àquela empresa. Não consegue viver em unidade. E ali, a Bíblia está dizendo assim, olha, o próprio Deus ele percebe, dizendo, olha, o povo é unidade. Mas já eu vou dizer para vocês, gente, qual é o preço da unidade? Qual que é o valor? Qual que é a força da unidade? Olha só, o povo é um e fala a mesma língua. Quer dizer, é normal, eles têm os mesmos aprendizados. Se as pessoas veem, por exemplo, hoje dentro das minhas empresas e conversam com os meus colaboradores, eles vão encontrar alguns Zéinhas. No passado, as pessoas podiam até chamar isso de puxa-saco. Hoje não. Hoje é dizer assim, isso é a pessoa que está engajada. A pessoa que conhece os princípios da empresa, a filosofia da empresa. Até mesmo porque os princípios de uma empresa não são meus. Eu posso ajudá-los a criar ou criar sozinho.
Só que depois que você cria, você está submisso à cultura da sua empresa. Ele diz assim: o povo é um e fala a mesma língua. Mas isso é só o começo. Querer fazer a Torre de Babel. Porque olha só a justificativa de Deus. Por esses dois motivos apenas. Pelo fato desse povo viver em unidade. O fato desse povo falar a mesma língua. Olha só. Aí vem o Deus da explicação. Dizendo assim: tudo que esse povo quiser fazer, eles vão fazer. Tudo. Eu não sei que tamanho é o seu tudo. Você que está tomando café comigo agora, no Café com MDE, eu não sei que tamanho é o seu tudo. Mas com certeza não chega aos pés do tudo de Deus. O meu deve ser bem pequenininho também. Porque quando falamos do tudo de Deus, é o Deus da plenitude. Total, pleno, completo. Imagine só. Você tem noção do que é isso? Dá uma respirada aí. Dá uma respirada e pense forte. Você tem noção do que é o tudo de Deus? Não fui eu que falei, gente. É Deus falando. Por que Deus fala isso? Por dois motivos. O povo vivia em unidade, o povo era um e falava a mesma língua. Só isso. Só isso. Não tinha nenhum centro de inteligência, de tecnologia. Não. Era somente esses dois fatores. Falar a mesma língua e viverem em unidade. Aí vem o Deus da plenitude, o Deus do total, pleno. O Deus que é o ômega, é o começo, o meio e fim. Entendeu? Enfim. Ele é o princípio e o ômega, né? Olha só. Aí diz assim: tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Gente, tem noção do que é tudo? O peso dessa palavra? Tudo que eles quiserem fazer. Olha a palavra. Não haverá restrição. Porque querer fazer tudo é uma coisa. Agora, deixar claro, não haverá restrição, quer dizer, a oposição iria acontecer. Quer dizer, se vier restrição, eles passam por cima da restrição, feito um rolo compressor. Se tivesse problema, eles passariam por cima do problema como rolo compressor. Se tivesse uma crise climática, eles passariam por cima como um rolo compressor. Tem uma crise pandêmica, eles passam por cima como um rolo compressor. Tem crise política, passa por cima como um rolo compressor. Tem crise institucional, passa por cima com um rolo compressor. Vai ter guerra nos países que tem relacionamento comercial, passa por cima como um rolo compressor. Porque não haverá restrição. O próprio Deus está dizendo nada para esse povo. Por dois motivos. Falam a mesma língua e vivem em unidade. Então, gente, quando falamos sobre cultura empresarial, eu não consigo imaginar cultura empresarial com uma definição melhor do que essa. Zé, mas então para você cultura empresarial é as pessoas, todo mundo pensar do mesmo jeito? Não é disso que eu falei. As pessoas têm o direito de pensar diferente do que está na empresa. Agora, em nenhuma empresa, as pessoas têm o direito de agir diferente. Porque eu ter meus pensamentos que divergem com o da empresa é uma coisa. Agora, enquanto eu estiver aqui dentro trabalhando, eu tenho que falar a língua da empresa. Porque quem que vai falar a língua da empresa? Quem acredita na empresa. Porque você, inclusive, gente, trabalhar com pessoas que não acreditam na empresa, elas não vão falar a mesma língua da empresa. Daí são pessoas que estão ali por um único motivo. Por questão salarial, talvez. Entendeu? Porque uma pessoa que não concorda com nada que está acontecendo dentro da sua empresa, ou ela tem uma ideia muito melhor, que ela pode ser uma ferramenta extremamente importante dentro da empresa, e se isso não acontecer e ela continuar ali, permanecer na empresa, ela vai ser infeliz. Mas não você fala, o colaborador fazendo alguma coisa do qual ele não está engajado, ele não acredita naquilo que ele está fazendo. Isso é infelicidade. Então, para poder falar a mesma língua, a pessoa tem que acreditar naquilo que ela está fazendo. Isso não significa
que as pessoas não possam pensar diferente. Isso não significa que as pessoas não possam questionar as coisas. Agora, até mesmo para melhorar aquilo que existe. Porque uma empresa tem que ser questionada. Ah, não, eu falar a mesma língua é eu viver a vida inteira como os meus pares, como os iguais. Não posso questionar nada para estar bem. Não, gente. Uma empresa que se preze, ela vive em constante transformação. Uma empresa que se preze, ela tem que questionar o estado dela que ela está hoje o tempo todo. Mas isso o que não pode acontecer é você ter times diferentes. Um time fala uma língua, outro time fala outra. Um time fala a língua de Paulo, outro time fala a língua de João. Tem uma mentalidade de João, outro de Pedro, de Antônio. Não pode isso aí na empresa, gente. E viver em unidade. Viver em unidade é a coisa mais importante. Quando as pessoas não vivem em unidade, você já viu alguém que se fragmenta, um time que se fragmenta, que se abre. Às vezes as pessoas são muito fortes em grupo. Quando elas começam a fragmentar, e geralmente a fragmentação que acontece em um grupo, ela acontece por quê? Por causa de quê? Os valores. Ah, eu penso diferente. Eu acho diferente. Ah, eu penso... Daí começa o seguinte, começa a romper os grupos. Começa a enfraquecer os grupos. Esse que é o problema. Porque não tem os mesmos propósitos, não tem os mesmos ideais, não tem os mesmos valores, daí não consegue pensar igual. Não consegue ter a mesma língua. Eu sempre digo dentro da minha empresa, olha, gente, se você não concorda com o que você está fazendo na minha empresa, dê uma ideia, dê uma sugestão. E nós vamos avaliar a sugestão. Se a sugestão for viável, não temos nenhum problema em melhorar a empresa. Porque, obviamente, uma sugestão não é para piorar a empresa. Uma sugestão tem que existir para melhorar uma empresa. Ok. Agora, alguém ficar fazendo apologia pelos corredores da empresa, porque eu não concordo. Cara, é infeliz. A pessoa é infeliz. Porque se você não tem uma boa saída e só não concorda por não concordar, essa pessoa não fala a mesma língua. Ela não vai ter senso de pertencimento na cultura da sua empresa. Entendeu, gente? Então, assim, e as pessoas também não são obrigadas a andar com a gente. Ninguém é obrigado a trabalhar na sua empresa ou na minha empresa. Agora, tem que tomar cuidado porque as pessoas não estejam ali incluídas, inseridas junto com a gente, apenas por uma questão, talvez, financeira. Estou ali, mas não sou dali. Entendeu, gente? É mais ou menos assim. Então, isso é muito importante, a gente analisar sempre esses dados numa empresa. E viver em unidade. Uma empresa não pode ser fragmentada. Uma pessoa tem um timezinho de uma pessoa, outro time de outro time de outro. A empresa não se fortalece. Os negócios não se fortalecem. Por isso que as vaidades desse determinado momento, elas não podem ser maior do que o coletivo. O ego pessoal de uma pessoa não pode ser maior do que o coletivo. Porque senão não se fortalece. Agora, quando a gente defende um modelo de negócio, um modelo de estrutura em grupo, isso vai só fortalecendo. O próprio Deus está falando isso, a palavra não é minha. Olha só, essa palavra ela está na Bíblia, porque o povo fala a mesma língua e vive em unidade. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha empresa, na Odonto Excelência, em uma das minhas empresas, eu tenho oficina de leitura. Para que as pessoas leiam, estudem, tenham outros conhecimentos, tenham outras habilidades. E em que momentos elas podem implementar isso, Zéias? Nunca. Toda ideia hoje ela tem que ser passada para uma liderança de uma empresa. Esta liderança da empresa tem que compilar isso aí, tem que jogar em 360 graus, tem que olhar essa ideia, a participação das pessoas, ver se essa ideia se ela diverge ou se ela converge para dentro da sua empresa. Se ela tem uma visão 360 graus que não destrói as demais coisas, cara, vamos implementar. Agora, também não dá para a gente pegar uma ideia, gente, que ela tem uma única visão e você jogar ela. Lá na frente, quando você vai analisar,
você implementa ela. Quando você vai analisar essa ideia, ela não conversa com a sua empresa. Entendeu, gente? Então, isso é muito importante. Agora, nós temos queremos alguma sugestão de ideias da empresa, as pessoas, elas estão livres para pensar e para falar. Agora, nesse momento, se alguém vem, qualquer dia da semana, as pessoas vão na empresa, até hoje, no sábado, em qualquer horário, vão falar com um gerente de relacionamento, falar com um diretor, alguém, as pessoas vão ver alguém falando muito parecido com o que eu falo, com o que outros diretores falam, com o que o gerente fala, o coordenador fala. Por quê? Porque estão vivendo em unidade, falando a mesma língua. Porque se eu tenho um discurso, a direção da empresa tem um discurso, eles têm outro, você acha que vai chegar aonde isso? Isso é liberdade ou isso é rebelião? Isso é rebelião, gente. Você dá liberdade para as pessoas do mundo empresarial, não é as pessoas fazerem o que elas bem entendem dentro da sua empresa. Não é isso. A gente dá liberdade para as pessoas, não é as pessoas fazerem o que elas bem entendem. Não pode ser assim. As coisas têm que ir para dentro de um laboratório, tem que ser analisado de maneira... tem que ter ciência sobre aquilo. Entendeu? Tem que jogar dentro de um laboratório e modelar aquilo, para estruturar aquilo, para que você possa colocar na empresa. Agora, eu não posso encontrar nos corredores da minha empresa alguém diz, Zé, hoje eu decidi fazer tal coisa. Por quê? É porque ontem eu li um livro, achei legal, estou implementando aqui. Você acha que a empresa vai chegar aonde com isso? Lugar nenhum, gente. Agora, tem malefício nisso? Tem malefício, sim. Qual que é o malefício que tem em uma cultura? O malefício que tem em uma cultura é que você começa a fazer com que as pessoas pensem todas iguais. Todas têm o mesmo comportamento, falem a mesma língua. O viver em unidade não reflete aqui. O viver em unidade é uma questão de você respeitar o limite de uma outra pessoa. Agora, falar a mesma língua, você faz com que as pessoas comecem a pensar igual a você, comecem a ter atitudes como você. E na hora que talvez tenha que resolver um problema, aí tem uma mesa lá com 30 executivos. Quando você joga um assunto na mesa para ser resolvido, a possibilidade de você não ter nenhuma ideia nova e sim ter todas as pessoas falando as mesmas coisas é muito grande. Porque não há espaço para inovação aí. Ô Zé, agora não estou entendendo nada. Você disse que as pessoas têm que pensar a mesma coisa, viver em unidade e falar a mesma língua, sim. Só que isso também tem um malefício. Porque nós começamos a disciplinar a mente das pessoas e aquilo começa a viciar as pessoas. Chega um momento que as pessoas não têm mais capacidade de pensar diferente. Aí você entende por que eu tenho oficina de leitura na minha empresa. Porque eu dou oportunidade deles terem outros conhecimentos. E aquilo não é perdido. Aquilo fica armazenado aquilo fica armazenado ali na mente, nas faculdades mentais da pessoa. E no momento oportuno, em que nós precisamos criar algo, transformar algo dentro da empresa, a gente pede para as pessoas opinar. E nesse momento que elas estão opinando, veja só, elas estão falando a mesma língua. Porque é o momento da divergência. É o momento de cada um falar o que pensa. Está vendo como continua falando a mesma língua? Porque é o momento organizado para isso. Gente, cada um dá a sugestão que pode aí. Ou busquem na mente todos os livros que você já leu desse Brasil, fora do Brasil, do mundo todo. Vê se encontra a solução. Isso é viver em unidade. E as pessoas participar, ter cooperação dentro do nosso negócio. Entendeu, gente? Então, assim, as pessoas hoje viverem em unidade é isso. É não criar rebelião dentro da empresa. É respeitar o momento em que a tua ideia vai ser solicitada ou que alguém vai ouvir a ideia. Entendeu, gente? Isso é viver em unidade. Não, mas já que não vai me ouvir, já que o fulano de tal não vai me ouvir, então é o seguinte, eu vou começar a falar
Já que eu não tenho voz, vamos dizer assim, eu começo a falar pelos bastidores. Isso é rebelião. Isso é rebelião no mundo empresarial. Claro que inteligente é a gente sempre ter um canal de comunicação com as pessoas. Claro que é inteligente nós sempre ter uma forma de ouvir as pessoas, ou se não tiver esse mecanismo, que as pessoas saibam que quando elas tiverem um grande insight, elas que tragam para nós. E nós vamos analisar. Porque também não dá, gente, é para a gente achar que um colaborador lá na empresa. Aí eu dei uma ideia para o Oséias. Poxa vida, o Oséias não deu a mínima para a minha ideia. Às vezes eu dei a mínima sim. E que estatisticamente, gente, de cada 2.000 ideias, 20% entram em estudo. Cada 20.000, 2.000 entram em estudo. E apenas 2 delas são implementadas. Vou dizer mais. As grandes Big Techs, sabe qual que é o aproveitamento delas de tudo que eles criam? 10%. Você viu disso? 10%. Você vai ver a Tesla, 10%. Você vai ver a Microsoft, parece que a Microsoft é um pouquinho mais, parece que é 20%. Você vai ver a Apple, 10%. De tudo que eles, inclusive, não é só ideias. De tudo que eles vão desenvolvendo. Olha só, começa a desenvolver alguma coisa, tal, já está em fase de desenvolvimento. 90% não usa do que eles estão desenvolvendo. Olha que pira. Já não é só ideia. Não é aquela ideiazinha jogada no ar. Imagine só. Eu falo que dentro da minha empresa, 20% do que eu crio, às vezes, eu não chego nem a implementar. Por que eu não chego a implementar? Porque já ficou disruptivo, não é mais o momento. Então, assim, se a gente for hoje e querer viver uma vida como uma criança que pega um brinquedinho, brinca 10 minutinhos, joga ali, não quero mais brincar desse. Agora pega quer outro brinquedo, brinca mais 10 minutinhos, joga num canto, não quero mais brincar desse. Aí nós não conseguimos trabalhar no mundo corporativo, não conseguimos nos entender no mundo empreendedor. Porque hoje as pessoas têm vontade de mudar, de transformar as coisas, perdem o prazer por aquilo que estão fazendo muito rápido. Mas o importante não é as pessoas terem as variedades de suas linhas de pensamentos, até de comportamentos. Mas não podemos deixar de falar a mesma língua. Por exemplo, eu faço as pessoas, às vezes, acreditar tanto em uma ferramenta que a gente aplica na empresa, e nós defendemos de unhas e dentes. Só que passa ali 6 meses, nós percebemos que aquilo não é mais. A gente vai e trabalha tudo novamente, a mentalidade das pessoas para que aquilo mude. Não é que nós não estejamos respeitando as pessoas, é que é uma mudança organizada. Quando a gente muda, tem que mudar para todos. Não posso mudar isolado para uma ou para 2 pessoas. Porque nós vivemos em grupo. É nós falarmos a mesma língua. Entendeu? É falarmos a mesma língua. É vivermos em unidade. Isso é cultura empresarial. A cultura empresarial meu aqui está ligada ao meu propósito, que é disso. Isso não é cultura. Isso é outra coisa. Não. A cultura minha, a nossa cultura dentro da empresa é que as pessoas são livres para vir trabalhar de roupa de maneira informal. Isso não é cultura. Isso não é cultura. Isso pode ser valores, ser ambiência da sua empresa, mas cultura não é. Cultura são comportamentos que convergem para o crescimento, para a sustentação de uma empresa. E cultura empresarial, gente, eu sempre digo que a cultura empresarial é o maior patrimônio de uma empresa. Maior. Por quê? Porque a cultura que a gente desenvolve em nossas empresas não são copiáveis. Ah, Zé, eu fui lá, eu visitei tal empresa, anotei tudo que eles fazem, estou implementando na minha empresa. Pode copiar tudo. Aí você vai criar a tua cultura. Pode ter certeza disso. Cultura é algo muito excêntrico, está muito no centro, na alma de uma empresa, gente. Na alma de uma empresa. A empresa não tem alma, mas está muito no cerne, no princípio, assim, no coração de uma empresa. Por exemplo, Yuji Toyoda é um homem que a
A Toyota ela tem uma cultura empresarial muito forte, muito potente, mas muito potente mesmo. Assim que foi muito fortalecida. E as pessoas vão na Toyota. Elas vão na Toyota visitar a empresa. Certo? Agora, ninguém consegue trazer a cultura da Toyota embora. A Toyota tem uma cultura por ser uma empresa que ela trabalha muito o chão de fábrica, os carros deles são carros que talvez não tenham uma tecnologia tão desenvolvida, mas são muito robustos para não dar manutenção, aquela coisa toda. É a cultura deles. Então, o fato da cultura, outra coisa, por que eu falo que cultura é o maior patrimônio de uma empresa? Porque uma cultura não tem como alguém empenhorar uma cultura. O prédio da empresa, onde nós estamos, dentro das nossas empresas, nos prédios nossos, se um dia eu contrair dívida, nós contraímos dívidas que não tenhamos condições de pagar, talvez o banco vai lá e ele consegue pegar o imóvel. Marca, também. As marcas são impenhoráveis, porque tem um valor sobre a marca. Mas quem consegue perceber o valor de uma cultura? Fala para mim, ninguém. Não tem como alguém, não existe como alguém pegar uma cultura empresarial e dizer assim, agora eu vou fazer uma penhora sobre a cultura empresarial. Então, se isso não está pautado a valores terrenos, financeiros, palpáveis, talvez, sim, da gente, por princípios, de viver daquela forma, é o maior patrimônio da empresa. Porque o que mais sustenta uma empresa é a cultura da empresa. O que mais dá longevidade para uma empresa é a cultura da empresa. Hoje eu conheço empresas que têm cultura familiar, por exemplo, e que já tentaram tirar aquele estilo de viver entre famílias, onde tudo está voltado a uma visão tradicional, coisa e tal. Porque vou contratar um executivo, o executivo vai vir aqui e vai mudar toda a nossa mentalidade. Não muda, ou tem dificuldade de mudar. Porque a cultura é algo quase que que acontece de maneira muito uniforme dentro da empresa. Entendeu, gente? Então, assim, agora o mais importante disso é o que Deus fala, né? Desçamos, ele fala com a Trindade. Deus fala com a Trindade. Desçamos e confundamos. Por quê? Porque o povo é um e fala exatamente a mesma língua. Tudo que eles tentar fazer, não haverá restrição. Não haverá restrição. Não haverá restrição. Não haverá restrição. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Por esses dois motivos. Porque eles vivem em unidade e falam a mesma língua. Isto sim é uma cultura empresarial, gente. Isto é cultura empresarial. Eu sugiro para você que cuide disso na sua empresa. O fato das pessoas terem liberdade na empresa não é implementar o que elas pensam de noite no dia seguinte. Não. O fato delas ter opinião própria não significa que elas vão agir daquela forma. E nem mesmo ficar fazendo apologia no momento que esse canal não está aberto para que ela dê opinião. Tá? Então, muito cuidado com isso. Você tem uma opinião diferente? Anota, manda nesse canal aqui, está aqui o canal, manda lá no setor tal, ou faz uma ouvidoria, diz que aqui, fale aqui, para que as pessoas possam dar a sugestão delas. Aliás, uma empresa que tem dificuldade de ouvir a sugestão dos colaboradores, eu acho que ela está doente. Acho que ela tem problema. É uma empresa egocêntrica. É uma empresa que ela acha que só o líder sabe fazer as coisas, só ele é o bambambam, só ele que tem condições de compor algum conhecimento diferente. Eu acho que para ter uma boa liderança, para ter um bom relacionamento, falar a mesma língua, viver em unidade, nós temos que, por mais que as empresas tenham uma estrutura de governança verticalizada, mas os relacionamentos, eles têm que ser horizontalizados.
É necessário, é saudável para a empresa fazer isso. Agora, se o dono da empresa, se o CEO da empresa, se você como líder, gerente da sua empresa, diretor da sua empresa, você tem problema de ouvir as pessoas, e as pessoas às vezes estão vendo que a tua empresa podia fazer algo melhor e não estão fazendo porque o ego, às vezes nosso, meu, teu, a gente faz com que a gente não abra espaço de uma ouvidoria. Está faltando unidade aí. Porque viver em unidade não é assim. O líder aqui e o povo tudo aqui, não. Unidade é unidade. Unidade é isso aqui, ó. Unidade. Estamos todos aqui dentro. Ó. Todos aqui. Meu gente. Isto é unidade. Isto é unidade. Tá? E você está aqui nesse meio. Você está nesse bolo aqui, ó. Assim como eu também. Como senhor de uma empresa. Lembre-se que eu falei em uma live anterior, eu falei sobre liderança. Que Jesus diz, aquele que é o maior de todos, sirvam os demais. Se você vai servir, como você vai servir se você não está presente? Como que você vai servir se você não compõe a mesma mesa? Como você vai servir se você fala... Você fala uma coisa e vive... Nossa, a gente fala uma coisa e vive outra às vezes, né? Então, estar em unidade, claro, tem agendas diferentes. Hoje, por exemplo, às vezes os colaboradores estão dentro da empresa, eles não têm tanto acesso a mim, mas não é que eles não têm acesso a mim, é que são agendas diferentes. Tem agendas que são responsabilidade minha, outra é dele. Entendeu? Mas as pessoas têm que ter certeza que nós estamos trabalhando para um único propósito. Nós estamos trabalhando para um único core de modelo de negócio. Nós temos um objetivo juntos para chegar em algum lugar. Cada um dentro da sua performance, cada um dentro da sua atribuição. É importante isso acontecer. É muito importante. Entendeu, meus amigos? Então, eu quero que você reflita bastante sobre isso, sobre a cultura empresarial dentro da sua empresa. Sobre a cultura empresarial dentro da sua empresa. Quem tem a responsabilidade de implementar a cultura na sua empresa é você. Zé, mas é uma empresa pequenininha, não interessa. Ninguém monta uma cultura numa empresa grande, ela começa pequenininha. O time que trabalhava comigo de 10 pessoas, existem pessoas que estão aqui até hoje. Eles percebem que nós temos uma característica muito forte, gente, em criar cultura. Princípios, valores que compõem a nossa cultura. Eu digo para eles, olha, gente, pode estudar, leiam, e se tiver alguma ideia legal, traz para mim. Ou tem uma forma de ouvir os nossos colaboradores, uma ferramenta que nos conecta a eles. Dê a sugestão aqui, fale aqui. Faça melhoria do nosso aplicativo, do nosso software. Com algumas coisas que vocês pensam, passe para nós a ideia. Entendeu? Porque, assim, claro que quem está mais tempo dentro de uma situação como essa tem mais facilidade de pensar. Mas não quer dizer que um colaborador novo que chegou na empresa há 90 dias, ele não pode ter um insight bacana. Claro que pode. E por que nós não podemos ouvi-lo? Por que nós não podemos dar ouvido para essas pessoas? Claro que pode. E deve-se fazer isso. Agora, ninguém pode entrar dentro de uma empresa, que eu volto a dizer, e cada um pensa uma coisa e age conforme o que pensa, conforme o que está pensando. Isso não é cultura. Isso a Bíblia diz, todo reino dividido não subsistirá. Se as pessoas começam a fragmentar a empresa, grupinho aqui, grupinho ali, grupinho lá, começa a fragmentar a empresa. Porque estão pessoas com energias diferentes, estão pessoas que estão com pensamentos diferentes, com viés diferentes, com motivação diferente. Então, assim, a empresa sofrer críticas, está tudo certo, não tem nenhum problema. Agora, as pessoas precisam ter a responsabilidade de criticar, mas continuar vivendo em unidade. Porque criticar e viver em unidade, isso é estar dentro do mesmo barco. Quem está dentro do mesmo barco, entendeu? Gente, esse pode criticar. Agora, quando alguém começa a se excluir da unidade, ele não está mais no mesmo barco. Aí ele começa a ser rebelião. Quando a gente está inserido e a gente participa, contribui, critica, elogia, é diferente. Isso é participar estar em unidade, inclusive falar a mesma língua. Entendeu? Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso, falar sobre cultura empresarial. Estatisticamente, aí, as últimas empresas que foram geradas no Brasil,
de cada 10 empresas, 9 são de empresas de até 5 colaboradores apenas. Mas não significa que não tenha que começar a pensar em criar uma cultura empiricamente dentro das suas empresas. Porque quando ela crescer, ela cresce empoderada a empresa. Ela se torna uma empresa empoderada, capaz. E aí talvez a forma de você conduzir, liderar a sua empresa vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. As dores são muito amenas. Tá bom? É sobre isso que eu queria falar hoje, sobre cultura empresarial, trazendo um texto bíblico que nos traz a lucidez de uma forma muito bacana. Quero desejar a você uma grande semana. A próxima semana convido mais pessoas para estar participando do nosso café com o IMDE, tá bom? Que esse sábado seja um sábado de grandes reflexões, curta a família, curta a sua empresa, suas coisas. Sorria, seja feliz, tá bom, gente? Coma bem, aproveite seu dinheiro, lembre-se, o teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Não se preocupe se você está começando pequeno, você vai chegar lá. Jó 8:7. O teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Implemente uma boa cultura e a tua cultura te protegerá e te levará ao sucesso. Tá bom, gente? Obrigado por estar comigo. Até a próxima semana, até o próximo sábado, às 9 horas da manhã. Volto a dizer, participe e convide mais alguém. Tá bom? Felicidades, uma boa semana. Valeu.